Paz do Senhor Jesus, bom dia. Vou estar aqui deixando uma mensagem que está no livro de Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, que fala: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que essa palavra ela está nos despertando e o que essa palavra, esse pequeno versículo, nos sinaliza: que o salário do pecado é a morte. Então, o que eu entendo com essa palavra? Cada vez mais que nós praticamos o pecado, nós se afastamos de Deus. O pecado ele já entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, quando nós nascemos, automaticamente nós já herdamos esse pecado através de Adão e Eva. Então, a palavra de Deus, ela deixa muito bem clara que o salário do pecado é a morte, e toda alma que pecar, ela morrerá. Então, antes, quando aconteceu tudo isso lá no início, Deus, com a sua bondade e misericórdia, ele fez um plano de salvação para a humanidade. O amor de Deus ele foi tão grande que ele fez um plano de salvação para a humanidade ser salva, para a humanidade voltar a ter uma comunhão com Cristo, com Deus. E foi através do Filho dele, Cristo Jesus. Deus deu o seu Filho, que está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a salvação do homem. Então, todo aquele que nele crê, que crê no Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo. Mas o pecado, ele faz a separação do homem de Deus. Então, cada vez mais que eu cometo pecado, eu fico cada vez mais separado de Deus. Então, o que eu quero alertar aqui para as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, não é o teu pecado que vai fazer você perder a sua salvação. Por que eu quero alertar as pessoas? Porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio sim para os pecadores, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão precisando de Jesus. Então, quando eu estou doente, eu preciso de um remédio para eu restabelecer a minha saúde. Então, o remédio hoje da humanidade para a sua salvação é Cristo. Então, quando eu falo que não é o seu pecado que vai fazer você perder a sua salvação, não é o seu pecado, é a sua incredulidade no seu coração. Porque o Senhor fala lá em Marcos 16,16, que aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então a minha salvação vem na medida que eu creio na palavra do Senhor, eu trago a palavra do Senhor para o meu coração e começo a praticar essa palavra. Então é a incredulidade do homem que deixa o homem de receber a sua salvação. Mas com tudo isso, com toda a bondade do Senhor, ele arquitetou esse plano de salvação através do seu Filho para a humanidade. A salvação hoje ela é de graça. Você só basta aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor para ser salvo e praticar a palavra dele, que você serás salvo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele deu o livre arbítrio para a humanidade. Então, o que é o livre arbítrio? É você decidir. Então, se você obedecer a Deus,
você automaticamente você terá a sua salvação. Agora, se você desobedecer a Deus, você cada vez mais você se afasta de Deus. E com isso, você se afastando de Deus, você perderá a sua salvação eterna. Porque a sua salvação eterna, ela vai vir mediante a você crer na palavra do Senhor. Então, se você crer na palavra do Senhor, você será salvo. Então, creia no que está sendo falado aqui, creia nesta palavra, porque o Senhor ele te deu essa opção de escolha. Cada um tem uma opção de escolha. Eu tive a minha opção de escolher a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Você também tem a sua opção de escolher a Cristo como seu único Senhor e Salvador ou não. Mas quando o Senhor fala que o salário do pecado é a morte, nesse versículo, ele já está determinando que quando você, na medida que você escolhe o mundo como uma opção de vida, uma opção de escolha, ele já está determinando que o salário do pecado é a morte. Mas é a morte o que? Espiritual. A morte o que? É a tua separação de Deus eternamente. Você vai ficar separado de Deus eternamente. Mas foi porque você escolheu isso para a sua vida. Porque o Senhor ele te deu o livre-arbítrio. O Senhor não quer que ninguém vá até Ele por obrigação, mas sim por reconhecimento desse plano de salvação que Ele fez mediante ao Filho dele, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo para a humanidade hoje, Ele é o Salvador do homem, Ele é o Salvador da humanidade, mediante as pessoas crer nas promessas do Senhor. Então, quando eu falei lá no início, o que faz a pessoa perder a sua salvação, não é o seu pecado, é a sua incredulidade, é de você não crer nas palavras do Senhor, é de você não crer no que eu estou falando, porque nós somos canal de Deus para a vida dessas pessoas, mas é o Senhor que faz vivificar tudo nos seus corações. Então vocês têm que abrir o seu coração para o Senhor entrar e fazer vocês caminhar no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é estreito e largo é o caminho do mundo, e são muitos que vão para esse caminho. Há caminhos que para o homem parece certo, mas no final te leva à morte. Então tome muito cuidado com a sua oportunidade, com o seu momento oportuno. O momento de Deus, o tempo de Deus é o Kairos. O momento oportuno para a sua salvação é agora. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, Ele te chama agora, nesse exato momento. Então o momento oportuno é agora. Receba a salvação do Senhor Jesus enquanto você tem tempo, enquanto você tem saúde, enquanto você está novo, está compreendendo o que está sendo falado aqui, porque quando chega a velhice só temos o cansaço, o enfado. Então aproveite essa oportunidade, porque nós não sabemos, eu não sei nem o que vai acontecer daqui a um segundo na minha vida, e nem você sabe, mas o que você vai estar sabendo através desse vídeo hoje é que o Senhor utilizou um homem, utilizou um representante de Deus para estar falando para você que Ele arquitetou um plano de salvação que é através de Cristo Jesus, que é a salvação para o mundo. Basta você crer e receber o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas precisam ouvir essa mensagem. Eu deixo essa mensagem para vocês, eu faço um vídeo em tempo curto. Então, guarde essa mensagem no seu coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.